Ana Maria, tenho 68 anos. Os primeiros que eu frequentei, que tinha 15 anos, era o Évora, que meteu-me medo. Que eu já dizia à minha mãe que não queria ir mais trabalhar porque eu tinha medo de andar naqueles barcos. Não queria mais. Só que depois, entretanto, vieram, eu chamava naquele tempo, os barcos azuis. E os barcos azuis eram os barcos que traziam os nomes dos nossos distritos, de cima a baixo, do norte a sul. Já eram melhorzinhos do que o Évora, porque o Évora entrava água por tudo quanto era lado e eu tinha imenso medo de ir nesses barcos. E a viagem demorava 40 minutos, mas quando estava mau tempo, levava quase 50 minutos para chegarmos ao Terreiro de Paços. Tínhamos a cave, tínhamos o primeiro andar e o resto de chão. Tínhamos a parte de baixo e a parte de cima. Que a parte de cima era a parte da proa, que também apanhava, onde as pessoas também gostavam muito de ir, de verão, que apanhava os bancos de madeira, que íamos também para... Só podíamos lá ir, só podemos lá ir para lá, quando foi a partir de 1975, porque antes não deixavam a gente ir para a proa. Em 1974 existia duas classes, era a primeira classe e a segunda classe. Portanto, esses barcos que eu chamava os azuis, traziam cá embaixo na cave, eram estofados, tanto faz em cima como no primeiro andar, eram estofados. E os outros eram de madeira. Portanto, as classes que tinham mais poder de compra naquela altura e ganhavam mais, iam sempre para a primeira classe, porque os bancos eram estofados. E a gente, pronto, tinha menos dinheiro, íamos para os bancos de madeira. A partir de 75, quando mudámos o regime, já não havia primeira nem segunda classe. Nós começámos a usufruir já dos bancos estofados, que eram muito bons naquela altura, e eram de madeira, os bancos de madeira, e quando nós entrávamos, via-se a caldeira, via aquela parte do barco, do bater do barco, via-se isso tudo quando a gente entrava. Estava sempre a parte do lado direito. Eu fui sempre na cave. Aproveitava, depois já aproveitava a cave, que era estofado, e eu, como apanhava sempre o barco das 20 para as 7, saía do autocarro a correr, que era ir para baixo para a cave e para os banquinhos estofados. Eu ia sempre com uma colega, portanto eu trabalhava no Martim Moniz, ia sempre com uma colega ao lado e eu sentava-me sempre no lado direito da cave. Ia sempre ao lado direito, havia ao esquerdo e havia ao direito. E eu sentava-me sempre do lado direito da cave, eu mais essa minha colega. E então esse grupo das pessoas eram quase sempre as mesmas. Havia pessoas que faziam a sua renda, outros, muitos dormitavam porque vinham cansados, pronto, então encostavam-se, dormiam, e outras liam, e encontrava-se pessoas sempre de todas as profissões, médicos, iam para a faculdade já naquela altura, pedreiros, bancários, costureiras, enfermeiras. Todos os dias a gente chegava e dizia bom dia, olá, está boa. Quando a gente se levantava do banco dizia até logo, até amanhã. Era aquela comunicação que existia entre as pessoas, que hoje não há. E isso era uma maneira de as pessoas estarem todas unidas, umas com as outras. Era um conforto, eu sentia um conforto. Era miúda naquela altura. Eu tinha para aí meus 16 anos a ir sozinha para Lisboa e sentir que as pessoas me davam esse carinho de perguntar, então a menina está boa, então gostou do seu trabalho, é o primeiro dia. Isso era muito gratificante. Eu conheci o meu marido em 1974, novembro de 1974. Portanto, ele também frequentava o mesmo horário de barco que eu, mas ia num sentido oposto, ia do lado esquerdo. E nunca, pronto, eram os mesmos horários. Ele vinha lá na mesma,
no mesmo barco, na mesma hora que eu, mas nunca nos tínhamos encontrado. Só que houve um dia que eles atrasaram-se e apanharam, não foram para o lugar que eles costumavam ir, foram para o sítio onde eu ia. Então ele ficou mesmo de frente à minha frente. A gente, pronto, eu estava assim um bocadinho encolhida, eu tinha 18 anos, estava assim, olhei, pronto, ele olhou para mim, eu olhei para ele, chegámos ao fim da viagem, nessa altura, ele apanhava também o mesmo barco às 20 às 7 e eu fui-se embora, pronto. Ao outro dia regressou, na mesma altura, na mesma hora, e andava à minha procura, onde é que eu estava sentada, se eu estava sentada, porque eu vi, porque eu também já estava à espera que ele viesse, não é? Também já estava à espera que, onde é que ele estava, se ele vinha, se não vinha, também já estava assim um bocadinho interessada, não era? E então eu vi que ele estava a espreitar de um lado e do outro para ver onde é que eu estava. E eu depois também fiz assim, e ele veio, e a minha colega, a gente já deixava um espacinho do barco, do banco, para ver se ele se sentava. E então, como já estava tudo cheio, e depois a minha colega até, mas era assim um bocadinho mais atrevidota do que eu, disse, mas você pode sentar aqui. A gente chega-se um bocadinho para cá e você pode sentar aqui. Ele então sentou-se ali, e depois já, bom dia. Eu disse bom dia, pronto. E andámos assim um bom dia, aí 2 semanas. Bom dia para lá, bom dia para cá, pronto. Até à terceira semana ele senta-se assim mais à minha frente e então perguntou-me onde é que eu trabalhava. Eu disse-lhe que trabalhava no Martim Muniz. E portanto eu perguntei-lhe a ele também onde é que ele trabalhava. Ele, pronto, trabalhava em Picoas e ele disse-me para mim, não se importa que eu acompanhe até à Praça da Figueira, eu vou com vocês até à Praça da Figueira. Sim, está bem, pode vir. E então aí a gente começámos a ter assim um bocadinho mais de intimidade a conversar. Só falávamos de músicas, o que é que eu gostava de ouvir, onde é que eu ia aos fins de semana, porque eu não via, não é? Onde é que eu passava aos fins de semana, qual era a música que eu gostava mais. Naquela altura era o Damis Russos, vejam bem, nessa altura, e as músicas também que eu gostava. E então, pronto, foi esse percurso que eu comecei a falar com ele, pronto. A memória mais bonita que eu tenho com o meu marido no barco foi muito interessante. Foi ao longo destas conversas todas que nós tínhamos, ele houve um dia que virou-se para mim e disse-me assim para mim, você pode esperar por mim pelo barco das 10 para as 8? Eu disse sim, posso. Entretanto, pronto, passou-se o dia, eu estava dizendo o que é que ele queria me perguntar, o que é que ele queria me dizer. Cheguei à estação, esperei por ele e entramos no barco, mas já não fomos para a cave, já não fomos para a cave. Fomos para onde eram as caldeiras do barco, tinha assim um escondidinho, assim um bocadinho escondido. Então vamos ir para esse escondido. E muito engraçado, porque ele depois disse-me assim para mim, olha, eu posso lhe fazer uma pergunta? Assim, pode. Tu queres namorar comigo? E isso foi um momento muito engraçado, pronto, que eu tive mais ele. E sim, quero namorar contigo, sim. Passado esse tempo, depois a gente começámos a namorar, depois entretanto eu disse-lhe a ele que tinha que pedir ao meu pai, pronto, para dar autorização para a gente, pronto, começar a namorar, e entretanto ele depois combina um fim de semana para ir à minha casa para pedir ao meu pai se podia namorar comigo. E pronto, meu pai, eu já tinha 18 anos, meu pai, pronto, deu autorização. E depois outro momento também muito engraçado, foi o meu primeiro beijinho. Também foi no tal dito escondido no barco. A viagem mais memorável para mim foi quando ele me pediu
em casamento. Nós íamos sentados no barco, e ele estava quase a ir para a tropa. E ele queria casar antes de entrar na tropa. E então veio uma conversa no barco e ele disse para mim: Ana, não queres casar antes de eu ir para a tropa? Eu disse: não sei, se o meu pai me deixa, se a tua mãe quer, se não quer ou assim, mas não me importo, eu não me importo. O trajeto do barco, para mim, tenho recordações que me levam para a vida, mesmo. Foi tudo feito através do barco, do caminho. E no barco a gente falávamos muito, era onde a gente falava mais, porque em casa a gente namorava, mas a minha mãe estava ao meu lado, não podia, os beijinhos também tinha que ser quando ia levar o lixo à escada, quando ele se ia embora, portanto não podíamos falar assim muito, era mais aquele tempo todo, do barco até à Praça da Figueira. Pronto, essas memórias eu guardo com muito carinho e com muito amor, porque eu ao longo do tempo fui uma pessoa, comecei a trabalhar muito cedo, mas hoje sinto que eu sou uma pessoa feliz por ter encontrado esta pessoa, porque tudo o que eu passei, aqueles bocadinhos que nós tínhamos, foram bocadinhos com muito amor que a gente tivemos, um com o outro, muita partilha. Foi muita partilha que nós tivemos, tanto da vida dele como da minha. Barreiro, Lisboa. Lisboa, Barreiro. Há décadas que esta travessia fluvial transporta homens e mulheres, trabalhadores e estudantes, desde crianças a idosos. Mais do que uma rotina, era um momento. Todos os dias, à mesma hora, o mesmo barco. O conforto de procurar sempre o mesmo lugar, de sentar lado a lado, sempre com as mesmas pessoas e a ver os mesmos rostos. Uma travessia que criou laços, amizades e amores. Parece agora distante. Um barco que zarpou há anos. Hoje, estes são mais velozes e a travessia é apenas uma viagem que faz parte de uma rotina cansativa. Os risos, as conversas que em tempos existiram foram substituídos pelo ruído vindo dos telemóveis. Os barcos evoluíram. Os passageiros mudaram. As rotinas alteraram-se. A viagem permanece a mesma, mas a travessia que em tempos unia as pessoas desapareceu.